E com vocês, tia Claudinha! Meus amiguinhos do Bom Jesus, muito bom dia! E para começar a nossa história, que é do Evangelho de hoje, eu vou falar para vocês prestarem atenção, qual vai ser a pergunta final. E a pergunta final, a tia Cláudia vai falar para mim o que é, e depois você vai falar para a mamãe qual que é a pergunta final. Ah, tia Cláudia, eu não quero falar para ninguém. Ai, tia Claudinha, eu morro de vergonha. Então não tem problema, fala para você mesmo. Então tem que prestar atenção na história, tá bom? Começa assim o Evangelho. Às vezes alguém já deve ter ouvido, até concorda com a tia Cláudia no que a tia Cláudia vai falar. Ou se não, pensa diferente, mas o Evangelho é assim, olha. Jesus chegando de Cesareia de Filipe com seus discípulos, ele olhou bem para os discípulos e perguntou para os discípulos assim: ai, meus discípulos, o que é que esse povo ao redor pensa e fala de mim? Aí os discípulos falaram assim: olha, Jesus, tem uns que acham que você é Elias, outros falam que você é Jeremias e outros falam até que você é um apóstolo. Aí Jesus pensou, o povo anda pensando assim muito diferente. Olhou para os discípulos e falou assim: e vocês? O que vocês pensam de mim? Aí Pedro, que era muito esperto, olhou para Jesus e falou assim: ah, Jesus, tu és Deus, tu és o Filho de Deus, verdadeiramente. Aí Jesus ficou feliz, porque Pedro respondeu, né, na expectativa dele. Era isso que Jesus queria mostrar para o povo. E Pedro foi o primeiro discípulo de Jesus que soube a resposta. Então essa é a pergunta. E você, o que você acha, pensa de Jesus, a imagem de Jesus para você, na sua família, na sua casa, na sua vivência? Essa é a pergunta para responder. Vamos continuar a história. Aí Jesus falou: Pedro, como você acertou. Que bom, Jesus ficou todo satisfeito com Pedro. Falou para Pedro assim: olha, Pedro, tu és Pedro. E aí, Pedro de pedra, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Então, com a pessoa de Pedro, Jesus estava transformando Pedro no primeiro papa e dali ele ia edificar a igreja, fazer a igreja. E Pedro foi o primeiro papa. E Pedro ficou muito feliz. E Pedro correspondeu às expectativas de Jesus. E a partir dessa situação que aconteceu, dessa interrogação e dessa resposta feliz de Pedro, deu meio que uma virada na história. Por quê? Pedro já estava sendo o sucessor de Jesus, já estava tomando conta da igreja, os discípulos já estavam sabendo disso, já olhava Jesus como assim, o corajoso. Deu uma mensagem de coragem para eles. Agora nós vamos seguir Jesus, sim. Aí, a partir desse fato, e foi muito lindo, porque os discípulos acompanharam Jesus, eles viram que Jesus foi para eles e é para a gente a fonte da nossa salvação, a fonte de coragem, de esperança, que a nossa fé tem que ser em Deus, né? E que Deus mandou o Filho Jesus, que veio para mostrar como é que Deus... Gente, Deus é muito bom. Deus mandou Jesus para mostrar para a gente, e Jesus viveu para mostrar também o que é seguir Jesus para chegar até Deus. Ah, ficou fácil para a gente. Ficou muito fácil. E quem ajudou? Os discípulos.
Ah, depois desse fato a igreja foi outra. E a igreja é o que a gente é hoje. A gente vive Jesus, os ensinamentos, catequese, missa, respeito, fé, doação, generosidade. Então é um evangelho muito bonito. O evangelho que a tia Cláudia gosta muito. E aí a pergunta, e para você, quem é Jesus? Vai responder, para a mamãe, para o papai, para o amiguinho ou até para você mesmo. Tá bom? Gostou do evangelho? Gostou da história? A tia Cláudia manda beijo. E amiguinhos do Bom Jesus, parabéns para todos os aniversariantes da semana. Parabéns às crianças grandes, parabéns às crianças pequenas. Todos os aniversariantes de domingo até domingo que vem, que tem mais parabéns. Muitas felicidades!